Glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos os amados. Estou aqui na loja, irmãos, trabalhando, meditando numa mensagem. O Senhor falou muito forte comigo para estar compartilhando com vocês. Então, enquanto eu estou falando com vocês, não se incomodem, tem alguns barulhos aqui do lado, porque a loja está aberta. Então, vamos lá. O Senhor falou muito forte comigo acerca do poder da graça. Eu quero compartilhar com vocês duas passagens que nos revela tanto ela no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Ela fala lá em Isaías capítulo 38. Você vê Deus falando com Isaías para profetizar contra o rei Ezequias. Quando ele chega até Ezequias, ele diz: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, varão, tu vai morrer. Então Isaías sai, ele entrega o recado e sai. Assim que Isaías sai, Ezequias ele começa a orar, ele vira com o rosto para a parede e ali ele começa a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, olha tudo que eu tenho feito, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho te honrado, eu tenho me atentado para as tuas vontades, Senhor. Senhor, tem misericórdia. E ali em oração ele começou a chorar, ali ele começou a prantear. E na mesma hora que ele começou ali a orar e chorar diante do Senhor, Deus fala com Isaías dizendo assim: Isaías, volta lá, fala para o rei Ezequias, fala para ele que eu ouvi a sua oração e também vi as suas lágrimas, eu vi o seu choro. Diga para ele que eu vou curar ele. Estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. E como sinal, eu vou fazer com que a sombra ela retroceda 10 degraus. E assim ele vai saber que o Senhor o disse. Então a gente vê, poxa, a graça do Senhor se revelando. Ah, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem tampouco filho do homem para se arrepender. Sim, mas quando eu e você nos arrependemos, então o Senhor ele muda a sua sentença. Quando eu e você alcançamos o arrependimento no Senhor, um decreto que existe sobre a nossa vida, ele é anulado. O Senhor ele cancela este decreto através do arrependimento, porque existe um dispositivo em nós chamado fé. E quando atingimos esse dispositivo chamado fé e acionamos ele através do arrependimento, então conseguimos tocar, conseguimos acessar a graça do Senhor. E ali o Senhor muda a sentença de Ezequias. Ah, mas era o rei Ezequias. E esse é um dos pontos que eu quero tocar aqui. Às vezes a gente passa por situações e a gente se sente indignos de muitas coisas. A gente se sente indigno do favor de Deus, das misericórdias de Deus. Mas quem sou eu para Deus ouvir? Quem sou eu para Deus fazer alguma coisa no meio de milhões e milhões de pessoas? Quem sou eu para Deus parar para me dar atenção? Eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou rei, eu não sou profeta, eu não sou ninguém de valor, não sou ninguém de importância alguma para que o Senhor pare o momento para me ouvir. E aí é onde que entra o poder da graça. Por quê? O poder da graça ele não mede a tua classe social. O poder da graça ele não mede se você é branco, se você é preto, se você é rosa, se você é verde. Ele não mede se você é terrestre, se você é ET. Ele não mede essas coisas. O poder da graça é quando o Senhor ele olha para mim e para você e entrega um favor que nós não merecemos. E como nós extraímos isso? Através do arrependimento. Você aciona a tua fé e atinge o coração de Deus. Vamos falar do Novo Testamento. A mulher cananeia, ou algumas pessoas conhecem como a mulher sirofenícia. Ela viu que Jesus estava passando e estava com uma situação muito delicada com a sua filha, um processo de espíritos imundos, demônios, essas coisas. Então ela vai até Jesus. Quando Jesus está passando, ela começa a gritar, chamando por ele. Então os discípulos começam a dizer: Senhor, despede ela, despede ela. E como essa passagem ela foi escrita por Mateus, nós sabemos que os 4 evangelhos têm propósitos distintos. Ou seja, eles falam de algumas passagens, mas os seus alvos eles são distintos. Por exemplo, Mateus
Mateus, ele queria atingir os judeus. Então ele afrontava, ele queria converter o coração dos judeus. Já o Evangelho de Marcos, nós sabemos que Marcos ele escreveu muitos relatos que Pedro vivenciou. Então Pedro ele compartilhou com Marcos e Marcos foi escrevendo ali o seu testemunho. Já Lucas, ele não andou com o Senhor. Na verdade, todo o documentário ou todo o Evangelho de Lucas foi por causa da vida do apóstolo Paulo, que eles tiveram muita experiência e por ele ser um médico, então ele se impressionou com fatos que aconteceram que a ciência não podia explicar. Então ele foi atrás de informações e foi perguntando para testemunhos oculares, para aqueles que vivenciaram, para aqueles que ouviram falar na época, e juntou ali aquelas informações e tem ali o Evangelho de Lucas. Já o Evangelho de João, o propósito é mais amplo. João entendeu que o Evangelho não era resumido ali só para os judeus, mas para todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas. Então João ele já tem um Evangelho mais extenso. É as mesmas passagens, mas com focos diferentes. E como Mateus estava ali batendo muito nos judeus, então ele começa a falar dessa mulher cananeia, e a forma que ele expressa sobre Jesus dá a entender que Jesus não quer fazer. Então o que acontece? Desculpa, irmãos, entrou uma ligação aqui, eu tive que interromper. Então quando Mateus ele vai conversar com os judeus, quando ele vai escrever o Evangelho para os judeus, ele mostra até um pouco Jesus severo, parece que Jesus não quer fazer. E a resposta de Jesus era: não é certo que eu tire dos filhos e dê para os cachorrinhos. Não é certo que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. Ou seja, no nosso entendimento, o que Jesus estava dizendo? Ei, mulher, você não é judia. Você não pertence ao povo de Deus. Então não é certo que eu dê para você o que eu trouxe para os filhos. Pai do Senhor. Os irmãos aqui. Então não é certo que eu tire dos filhos o que eu trouxe para o povo de Israel para dar para você. Então aquela mulher, ela dá uma resposta muito direta e uma resposta que mexeu com o coração de Jesus, mesmo ele já aguardando, não demonstrando segundo o Evangelho de Mateus, mas aguardando a resposta, porque Deus tem propósito em tudo, e aquela resposta que ela deu, com certeza ia confrontar o que aconteceu antes, porque Jesus disse para os fariseus: vocês me honram de lábios, mas o coração de vocês está longe. Então, em cima desse contexto, Jesus ali, ele se agrada do posicionamento daquela mulher. Ela vira e fala: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando Jesus ouve isso, ele se alegra, porque ela não desistiu. Ela não parou naquela palavra que ele trouxe. Ela não parou no primeiro não. Pelo contrário, ela sim reconheceu: eu não sou digna, eu não sou merecedora, mas Senhor, não precisa me dar o pão, apenas as migalhas, e eu estarei satisfeita com as migalhas. Então Jesus olha para ela e fala: mulher, vai, seja feito conforme a tua fé. E aqui eu quero fazer esse comparativo aqui, esse paralelo do rei Ezequias e essa mulher que foi vista como indigna de estar recebendo tudo aquilo. Porque a graça do Senhor é como Jesus disse: o sol e a chuva, ela vem sobre justos e injustos. O dia mau vem para todo mundo, mas o dia bom também vem para todo mundo. Então, se o dia mau chegou na tua porta e bateu, o Senhor diz, a palavra do Senhor nos diz que o choro ela dura, ele pode durar até uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, se o dia mau chegou, se a chuva está aí batendo no teu telhado, está aí na tua casa, saiba que vai vir um amanhecer, vai vir um tempo bom para a tua vida, porque o poder da graça não mede classe nenhuma. Ou seja, o favor de Deus vai vir sim para a tua vida. Quando reconhecemos o que tem aqui de igual nos dois. Os dois adoraram ao Senhor, tanto o rei Ezequias quanto essa mulher cananeia. A
A palavra diz que ela se ajoelhou, ela se prostrou diante do Senhor, reconhecendo. O rei Ezequias, ele vira com o rosto para a parede e ali ele começa a reconhecer e começa a declarar as coisas para o Senhor. Então, quando você consegue se arrepender de algo e ativar a tua fé, direcionar a tua fé no Senhor, então você passa a desfrutar do poder da graça. Graça essa que nós não merecemos, mas o Senhor olha para mim, Ele olha para você e se compadece da nossa dor, se compadece da situação que estamos passando e derrama sobre nós aquilo que nós não merecemos. Então eu gostaria que você entendesse, não é porque você é de renome, é reconhecido, se você tem bem, se você tem posse, se você é um miserável, se você é humilde, não importa isso. O que importa é como está o teu coração. Se o teu coração estiver alinhado com o coração dele, então você vai atrair esse favor, você vai atrair essa graça. A manifestação do poder de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aqueles que estão à tua volta, por sua causa, em nome do Senhor Jesus. Então fique aí com essa reflexão. O poder da graça alcança aqueles que buscam ao Senhor, em nome de Jesus.